Você sabia que é possível viajar de avião com apenas 15 euros? Pois é, uma passagem tão barata assim só é possível com as companhias low cost, as companhias de baixo custo, que existem várias aqui na Europa. Então viajar na Europa não precisa ser tão caro quanto você imagina, às vezes pode ser até mais barato que uma viagem interna aí dentro do Brasil. A questão é saber economizar e onde procurar. E nesse vídeo eu vou te contar todas as dicas para você também ficar atento com alguns detalhes. Então vem comigo! Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um canal da Pura Guria e hoje vou ensinar você a economizar nas passagens aéreas aqui na Europa. As companhias aéreas mais famosas são essas aqui que eu vou listar agora. A Ryanair é a queridinha de todo mochileiro e também de quem não é mochileiro, porque quem que não quer viajar pagando apenas 15 euros é muito barata. Essa é a maior companhia low cost que existe aqui e é baseada na Irlanda, então de lá vai encontrar voos ainda mais baratos. Ela é reconhecida por causa das suas tarifas baixas, mas também é muito rigorosa em relação à bagagem e também qualquer coisinha extra que você precisar. Então tem que ficar bem atento. Aí ela cobre 200 destinos em 40 países diferentes. Eu fui do Reino Unido pro Marrocos com ela pagando apenas 25. A próxima é a EasyJet, que é essa laranjinha aqui que a gente às vezes brinca que é da Gol, pela mesma cor. Mas não é não tem nada a ver uma com a outra. Ela cobre 150 destinos em 35 países diferentes e ela tem um pouco mais de flexibilidade em relação à Ryanair, em relação a assentos e bagagem também. Então às vezes compensa você comprar mais pela EasyJet, porque às vezes tem um pouquinho de conforto a mais, já que a Ryanair também é conhecida por ser um busão aéreo. E a próxima se chama Wizz Air, que é baseada na Hungria e faz mais de 140 destinos em 45 países. Ela foca ali na Europa Oriental e Central e oferece voos muito baratos para alguns destinos assim que não são tão visitados. A Vueling é a outra queridinha, tem esse sinal aqui amarelo, né? E ela faz 130 destinos em 25 países diferentes e ela é espanhola. E a Vueling opera principalmente na Europa Ocidental e Meridional. E a próxima é a Norwegian, que como o próprio nome diz, é da Noruega, né? E é legal porque ela já fez voos pro Brasil low cost, mas agora não tem mais esse voo, infelizmente, né? Ela cobria mais de 150 destinos em 40 países e ainda oferece voos de longa distância para a América do Norte e para a Ásia. Mas assim, eu já tive problemas com ela para viajar com a minha mala e com a minha bagagem, então não recomendo tanto, porque elas pesam até a mochila, gente. Então eu tenho que viajar com 10 quilos, incluindo a mochila. Então não sei se vale tanto a pena assim. E por oferecerem tarifas tão baixas, é claro que existem limitações, alguns requisitos que você precisa estar bem atento na hora da compra. Porque não tem nada escondido. Tem todas as letrinhas ali, o que você precisa fazer antes da compra, o que você tem que pagar, o que não tem, se vai ser cobrado ou não. Só que a questão é que muita gente não lê. E aí é surpreendido na hora, né? Às vezes tem que pagar uma taxa a mais que não sabia que tinha que fazer isso. Eu já vi tanto brasileiro, gente, pagando taxa por causa do check-in tarde. Uma coisa tão simples de fazer. Então vamos lá. A primeira é a política de bagagem. Todas elas têm restrições quanto à bagagem. Justamente porque elas também levam muitas coisas no avião. As pessoas são os extras, né? O passageiro tá ali como extra, porque elas são realmente mais aviões de carga, digamos assim. Então a tua mala vai ocupar um espaço que poderia ter sido de uma carga maior, por exemplo. E às vezes a tua bagagem despachada pode sim ser muito mais cara que a passagem que você comprou para você mesmo. Como que pode isso? Acontece. Então você vai pagar extra caso você queira viajar com uma bagagem de mão, né? Uma malinha. A mochila já tá inclusa, tá? E também bagagem despachada, obviamente. E se você passar do peso também vai contar. Então leia todos os detalhes da franquia e também as dimensões de cada mala durante a compra. Se você vê alguém assim, ó, com várias camadas de roupa, pode ter certeza que você tá viajando na Ryanair e não quer pagar o excesso de peso. Política do check-in. O check-in deve ser realizado online pelo aplicativo ou no site algumas horas antes do voo. Se eu não me engano, é até 3 horas antes do voo. Depois disso, o check-in irá fechar e você não conseguirá fazer online, apenas no aeroporto. Só que
Se você fazer o check-in no aeroporto, você tem que pagar uma taxa extra, às vezes até 50, 60 euros. Então você tem que ficar muito atento a isso. E após ter feito o check-in, você vai receber um cartão de embarque. Dependendo da sua nacionalidade, você vai ter que imprimir esse cartão. Nós, como brasileiros, temos que imprimir o cartão porque eles precisam ver se você tem o visto, por exemplo, para chegar no outro país. Porque as companhias aéreas são responsáveis por trazer você de volta. Então, como eles não querem ser responsáveis por isso, eles precisam verificar se você tem condições, se está apto a visitar o país, não precisa de requisito de visto. Mas nós temos o visto, digamos assim, da área Schengen, né, que permite aí 90 dias de trânsito normal, digamos, entre esses países da União Europeia ou que fazem parte da zona Schengen. Teve acho que 2 vezes que eu não consegui imprimir e eu tive que conversar bem conversadinho para não pagar uma multa, porque às vezes acontece, às vezes não tem onde você imprimir, né? Então às vezes tem que pensar se vale a pena pegar, por exemplo, um embarque prioritário, que aí você já consegue também fazer o check-in da volta. Então você faz os 2 check-ins ao mesmo tempo, faz os cartões de embarque, imprime os 2 e leva. Então não vai ter problema de se arriscar em pagar essa multa a mais. E outra coisa, se você não levar isso aí, você não consegue embarcar, né? Então você vai ter que levar de alguma forma, justamente porque também não tem o cartãozinho ou o código de barras para poder passar na catraca eletrônica do aeroporto. E também existe uma política de seleção de assentos, que se você quiser um assento específico, se você quer sentar na janela, na asa, por exemplo, lado direito, você vai ter que comprar, porque senão irão te dar um assento aleatoriamente durante o check-in. Então você não tem como trocar. Se você estiver viajando em um casal, por exemplo, pode ser que você sente na 1A e o outro sente na 27C, lá no fundo. Então vai depender muito da sua sorte. E é claro, às vezes você consegue trocar com algum passageiro, mas ele não tem obrigação nenhuma. Se ele quiser, ele aceita, se não quiser, ele não aceita. E às vezes é só 1 a 2 horinhas de voo, então vocês conseguem viajar separados sim. E política de comida e bebida no voo. Não tá nada incluso. Você não tem direito nem um copinho de água, só se você estiver passando mal mesmo. Mas assim, tudo que você quiser, você precisará comprar. Então já leve do aeroporto ou de casa mesmo, para não ter que comprar ali. Os preços assim não são tão diferentes. É claro que é um pouquinho mais caro, porque afinal, tu está comendo um sanduíche, tomando um café, sei lá quantos 1000 metros de altura, né? Tem que cobrar um pouquinho mais, sim. Mas e o que tem para comer nessas low costs? Vale a pena? Sim, gente, tem até um menu razoável, assim, bem... Eu já comi a comida da Ryanair, achei bem ok. O mais comum é servirem sanduíche. A maioria desses sanduíches são frios, né? São recheados de queijo, presunto, frango ou atum. E eles podem vir com salada ou umas batatinhas, assim, tipo chips, sabe? Mas eu já comi sanduíche quente no avião, então vai depender da sua seleção ali que tiver na revistinha. Também tem lanches como nozes, barra de chocolate, chips, bebidas como água, refrigerante, suco, café ou chá. Algumas companhias aéreas também vendem cerveja ou vinho. E existem refeições pré-embaladas que são aquecidas a bordo, como por exemplo miojo, mas normalmente esses se esgotam rapidamente, e também tem seleções especiais para crianças. Mas quais que são os pontos positivos de viajar com uma low cost? Primeiro é que você economiza muito mais, porque os preços são muito diferentes, é óbvio. Então, se você tiver ali com um orçamento bem apertado, você pode economizar muito mais e explorar mais destinos, às vezes com o mesmo valor de 2 passagens, você está fazendo uma passagem com uma companhia normal, por exemplo, como uma British. E você tem mais flexibilidade e espontaneidade também para fazer esses voos diferentes. Já os pontos negativos são muitos, né? Como eu falei, se você não ler as letras minúsculas, não tiver prestado atenção, você poderá pagar essas multas, né? Essas coisas extras, como por exemplo, a bagagem de mão, que às vezes você não está sabendo. O check-in online também, se te deixar para fazer no aeroporto, também vai pagar mais. Às vezes você tem que ir para um aeroporto mais distante, como por exemplo, em Paris, o aeroporto fica a 80 km de distância, se eu não me engano, do centro. Então você vai ter que gastar mais um pouco de dinheiro e mais tempo também para poder chegar até Paris. Então por isso eu recomendo que vocês sempre comparem esses voos diferentes e comparem, façam o cálculo do preço, porque às vezes se você pegar, por exemplo, um voo da EasyJet que vai parar no Orly, no aeroporto que é mais perto do centro de Paris, às vezes sai muito mais barato ou até a mesma coisa do que ir para Beauvais, que é onde a Ryanair vai, e aí você perde mais um tempão, 1h30 para chegar lá. Então você vai ter mais tempo e pagar a mesma coisa. Também o conforto e o serviço são reduzidos, né? Voar com a Ryanair
Ryanair não é tão confortável assim. Como eu falei, é um ônibus que voa, né? Então, ali 1 hora, 2, eu já fiz até 4 horas de voo. Foi tranquilo, né? Mas é porque eu quis economizar. Lembre-se que você vai ter que pagar as taxas para selecionar assento, para embarcar antes, né? Embarque prioritário, ou para despachar a mala, ou até para comprar uma malinha de mão. E muitas dessas companhias aéreas não têm programa de milhas, então você não vai juntar milhas nunca, a menos que utilize um cartão de crédito. Mas como que você pode economizar ainda mais viajando com low cost? O segredo é viajar durante a semana e também em épocas que as pessoas não estão de férias normalmente. Então viaje fora da temporada e às vezes destinos que não são assim tão comuns para poder economizar. Mas fica ligado naquela dica que eu dei de comparar as diferentes companhias aéreas, tá? Você pode ir no próprio site da companhia ou utilizar o Google Flights. E alguns trajetos mantêm o preço baixo quase sempre, mas depende muito também da época, né? Conforme, por exemplo, chega o verão, os destinos de praia aumentam assim demais. Mas, por exemplo, ir daqui de Edimburgo para Dublin normalmente é 15 libras. É claro que às vezes vai aumentar dependendo da demanda, mas sempre que eu olho tá o mesmo valor. E é claro, se for algum destino menos conhecido, pode ser que o valor baixe um pouquinho 1 ou 2 dias antes. Vai depender realmente se tem promoções. Outra dica é viajar leve. Se você puder viajar apenas com a mochila, melhor ainda. É claro que aí você consegue fazer uns 3, 4 dias apenas e ter que voltar. Mas aí se você viajar com uma bagagem de mão de até 10 quilos, você consegue fazer pelo menos 2 semanas ou mais, já que você consegue lavar a roupa durante sua viagem, né? E atenção, cuidado com a mala despachada, porque ela pode sim sair mais cara que a sua própria passagem. E uma dica muito boa é: ignore a primeira oferta de combinação de bagagem e passagem que é dado para você. Normalmente esse botãozinho de início é mais caro porque ele também cobra o assento. Então se você passar 1 ou 2 páginas, né, pular e adicionar a mala depois, pode ter uma diferença aí de até 10 euros. Então fica atento, faz a comparação antes de efetivar a compra. E a última dica muito importante é: veja a localização do aeroporto do seu destino e também da onde que você está saindo, porque afinal em Londres existem 5 aeroportos diferentes e alguns são muito mais longe. Então você vai ter que calcular o transporte do centro da cidade até esse aeroporto, a passagem, a bagagem e também o trajeto, né, do transporte do aeroporto de destino até o centro da cidade. Então às vezes compensa você sair do aeroporto mais perto, ou que seja mais fácil de chegar, e aí chegar no outro aeroporto também seja mais bem localizado. Claro que isso toma tempo, mas é só assim que você consegue ver aonde você pode economizar. Aqui no canal tem várias dicas para viajar de avião, viajar barato e viajar pela Europa. Só conferir aqui os links da descrição e também o meu blog A Pura Guria, que está repleto de dicas, com indicações de tours, ingressos e roteiros prontos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dê seu joinha, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau!